Aleluia! Deus abençoe a igreja. Deus abençoe, querido. Boa noite, graça e paz, irmãos. Privilégio estar aqui. Como que prega depois de um testemunho desse, né? Eu ficava aí umas 2 horas só ouvindo. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para liberar sobre a sua vida. E eu creio que hoje é uma noite que o Senhor trouxe você aqui para te encontrar e tocar o seu coração. Eu creio muito que hoje tem uma grande possibilidade de ser a melhor noite da sua história. Eu creio muito que isso vai depender da sua fome e da sua sede, do desejo do seu coração de querer o que o Senhor quer. Interessante, quando o Tiago estava falando sobre Salmos capítulo 1, verso 3, essa foi uma palavra que o Senhor me deu sobre essa comunidade de fé. Porque a palavra que o Senhor deu é que vocês são como árvores plantadas junto à corrente de água. É interessante porque uma árvore que é plantada junto à corrente de água não é uma árvore que veio do acaso, mas alguém plantou. E se alguém plantou, a responsabilidade é daquele que plantou. E é interessante porque uma árvore que é plantada junto à corrente de água, ela não precisa se preocupar com a hidratação, com os nutrientes. Ela simplesmente está naquele lugar e consequentemente recebe. A Bíblia fala que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Eu creio que vocês desfrutarão de uma temporada ainda maior. Esses 2 anos é só um prelúdio do que vai vir. Esses 2 anos é só o indício, é só o comecinho para dizer assim, olha, eu tenho uma capacidade de fazer infinitamente mais. Você pode pedir, pensar ou imaginar. Eu vejo, Lidiane, o Senhor te levantando como uma flecha sobre essa geração. Eu vejo Deus... Existiu uma temporada na vida de vocês que Deus levantou a sua voz no secreto para reafirmar verdades, quando esse homem esqueceu de algumas delas. Mas eu vejo que agora Deus está te levantando, não para levantar a sua voz no secreto, mas chegou a hora de levantar uma voz para uma aparição diante dessa nação. Eu vejo o Senhor levantando você do lugar de improbabilidade para um lugar de probabilidade. É como se eu enxergasse o Senhor entregando um megafone na sua mão e falando, está na hora de falar para todo mundo ouvir o que só eu escutava. Eu vejo mulheres sendo curadas e restauradas. E existe uma frase que tem pulsado em meu coração ao falar essa verdade. É como se você levantasse mulheres feridas, curadas. É como se as mulheres que o Senhor vai te dar, são mulheres que chegaram aqui completamente feridas. E o Senhor está falando, olha, das suas feridas tem poder para curar. Você precisa crer, porque a sua voz não vai só chegar em lugares distantes, mas a sua voz vai incomodar. A sua voz vai incomodar principados, potestades. Eu vejo Deus te levantando com um cetro de autoridade, não de autoritarismo, mas de autoridade, para influenciar. Pode parecer estranho isso, mas esteja com um social media perto de você. Esteja com alguém que sabe mexer com mídias sociais perto de você. O Senhor vai ampliar sua voz nessa nova temporada. Eu creio, irmãos, que encontros não são por acaso. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar nesse aniversário. Por coincidência, a gente está em Recife em 2 anos de igreja também, por jesuicidência. A gente está vivendo algo precioso lá em Recife. O Senhor tem nos agraciado. Eu deixei minha esposa lá com a minha filhinha de 2 anos e 8 meses. Estou casado há quase 10 anos esse ano já. E que alegria ver o que Deus tem feito aqui. Edifica a minha fé chegar num lugar como esse. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que eu tenho pelo menos uns 40 tochas de fogo para dar uma glória a Deus, uns aleluia aqui nessa casa? Não? Hein? No meio da palavra dá umas rajadas, uns aleluia, uns glória a Deus. Aleluia então. Então, vamos junto, porque eu creio que vai ser uma noite especial. Irmãos, eu quero compartilhar com você uma mensagem intitulada As Muralhas Vão Cair. Fale comigo assim, as muralhas vão cair. Fale assim comigo, eu odeio. Fale, eu odeio
repetir o que o pastor manda eu repetir. Eu sei disso, mas é para o seu bem. Então, vem junto comigo aqui para a gente aprender um pouco. Eu estava vindo para cá de Rio Verde, a gente parou no Casarão. Que comida boa, hein? Quem já parou no Casarão aqui? Levanta a mão. Glória a Deus pelo Casarão. Eu estava ali, a gente estava conversando um pouco ali, eu estava com Orlando, esqueci o seu nome, irmão. O Eberson, a gente estava lá conversando, eu estava falando para eles, alguém aqui em Rio Verde já andou com tanque de reserva, o tanque do combustível na reserva? Quem já andou com o tanque? Levanta a mão, eu quero declarar prosperidade sobre a sua vida. Ou então, vergonha na cara, né, para encher o tanque. Irmãos, quem é casado aqui, o homem que deixa para encher o tanque nas últimas, levanta a mão aí. A esposa já está beliscando, eu vi daqui. Esposa beliscando esposa, em casa a gente conversa. Irmãos, eu tinha, em nome de Jesus, uma mania feia. Eu sempre deixava para abastecer, assim, nas últimas. Sabe quando você está assim, 45 do segundo tempo, você fala, esposa abastece. Não, depois eu faço. E você que já andou com tanque na reserva, você sabe. É muito prejudicial para o carro, não sei se você sabe disso. Mas o tanque na reserva, ele prejudica alguma coisa, eu acho que é a bomba de combustível. Sou horrível de carro, mas é a bomba de combustível do carro. Eu sei porque a minha queimou um dia. E tanto que eu andava com o carro na reserva. E quando eu estava preparando essa mensagem, estava orando sobre o que o Senhor ia falar, a instrução do começo dessa mensagem começou através da bomba de combustível do tanque da reserva. Você vai perceber que eu tenho um parafusamento mesmo, normal, mas eu queria que você aprendesse com alguns princípios. E a primeira coisa que eu queria te falar é: não deixe o tanque de combustível chegar na reserva para você abastecer espiritualmente falando. Irmãos, tem um livro do N. Cordeiro, Não Ande com o Tanque Vazio, e ele é uma instrução, um alerta para a nossa geração, que é acostumada a resolver problemas por demanda, e não por prevenção. A nossa geração que é acostumada a viver uma realidade de pessoas que simplesmente querem solucionar problemas quando eles aparecem na nossa mesa. Quando na verdade a gente precisa aprender a por prevenção, aprender a menosprezar. Em outras palavras, a gente precisa com a nossa força encher o nosso tanque para andar mais longe, para correr mais rápido. E uma coisa que eu tenho aprendido é que não dá para viver uma vida cristã com um tanque vazio. A gente não pode viver de conferência em conferência. A gente não pode vir aqui e simplesmente encher o nosso tanque hoje e esperar para o próximo ano de aniversário para encher de novo, porque existe um véu que se rasgou de cima a baixo, está liberado. Você pode encher qualquer hora da sua vida, meu irmão. E se nós não aprendermos a viver essa realidade, nós vamos ser uma igreja que tem quilômetros de extensão, mas centímetros de profundidade. E essa não é a ideia de Deus, esse não é o projeto de Deus. O Senhor quer encher o nosso tanque para que a gente possa ter mais velocidade daquilo que Ele nos chamou a fazer. Tem um amigo, por coincidência também, chamado Abraão. Eu nunca vi alguém que anda com um carro mais na reserva que esse cidadão. Eu falava para ele: Abraão, tu é o pai da fé, literalmente, irmão. Porque assim, nunca vi. Ele falou: eu vou te contar uma história. Uma vez eu estava no semáforo, eu estava lá, e quando eu fechei os olhos, eu estava ali com o sinal vermelho, eu fechei os olhos e orei: Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, quando eu abrir os olhos agora, o ponteiro da gasolina vai estar aumentando, em nome de Jesus. E ele contando para mim, eu falei: e aí Abraão? Ele falou: e aí, quando eu abri os olhos, o ponteiro começou a aumentar. Ele falou: eu não acredito. Aí o ponteiro desceu. Eu falei: para de história, Abraão. Tu é pai da fé, não pode ficar mentindo não. Ele falou: brincadeira, mas é uma história brincadeira, mas que fala um pouco do que somos. Nós oramos por coisas. Quando Deus manda as coisas que oramos, por muitas vezes a incredulidade toma conta e a gente perde a oportunidade de ver o ponteiro aumentando. Deus está falando nessa noite: eu vou encher o seu tanque. Você não vai desacreditar, você vai acreditar até o fim. E algo vai acontecer na minha e na sua vida. Eu tenho orado. Eu vim aqui, estava falando, pastor Alcimar, sendo bem sincero e vulnerável aqui, estava falando: rapaz, como que foi para a gente estar aqui? Porque assim, fazia um tempo que a gente não se falava, mas é impressionante. Na vez que eu vim aqui em Acreúna, eu estava achando que eu tinha vindo aqui em Rio Verde já, mas é a primeira vez nessa cidade maravilhosa. Mas em Acreúna eu já tinha vindo, eu estava lá em Acreúna, eu estava lembrando o quanto nós fomos marcados, estava falando para ele quanto fomos marcados ali com aquele churrasco, aquele tempo ali que a gente teve. E sabe uma coisa que tem tomado meu coração nesses últimos dias? O Senhor tem chamado uma geração, não é para começar bem, é para terminar bem.
não é só sobre começar bem, não é só sobre ter uma boa conduta no começo, é também, mas na verdade o nosso coração precisa ser guardado para a gente terminar bem. A nossa oração tem que ser que a Family, daqui a 20 anos, aqui em Rio Verde, tenha a mesma disposição, fome e sede ou mais do que está tendo agora. Mas isso vai depender de você. Isso vai depender da sua construção. E para isso, irmãos, a gente precisa aprender uma palavra-chave para uma vida cristã genuína. A gente precisa aprender a perseverar. Irmãos, eu te falo, a visão sem a perseverança é só uma ilusão daqueles que começam, mas não têm estirpe para continuar. Quem tem visão, mas não tem a perseverança como característica, ele só tem uma visão para que algo aconteça, mas nunca vai ver algo acontecendo, porque ele não tem capacidade de manter a sua perseverança no Senhor. E o autor do Hebreus, a carta aos Hebreus, Hebreus 10, capítulo 35, fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. E ele termina falando no verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Irmãos, nós não somos do povo que retrocede. E hoje eu quero construir uma mensagem em cima de Josué capítulo 6, nós vamos expor um pouco das escrituras sagradas aqui, e eu creio que o Senhor vai nos ensinar alguns princípios importantes, para sairmos daqui com a convicção de que as muralhas vão cair. Com a convicção de que não importa como seja, muralhas cairão e veremos a face do Senhor nos levando para novos níveis. Mas antes de eu ler o texto bíblico de Josué capítulo 6, eu preciso contextualizar você para que você entenda. Tem algum tocha de fogo comigo ainda aqui, pelo amor de Deus, vivo? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Josué capítulo 6 fala, você sabe muito bem, daquele ambiente onde Josué estava sendo levado para a terra prometida, e naquele contexto, ele tinha acabado de chegar, ele tinha cruzado o Jordão, em Josué capítulo 4, ele tinha cruzado o Jordão e chegado na terra prometida, e a primeira coisa que acontece, depois de anos vendo o povo girar no deserto, acontece que ele enxerga a terra prometida, pisa nela, mas dentro daquela situação, tem Jericó, e as muralhas de Jericó. Quem já, dá um ré menor aí, por favor, ré menor. Vem, tô brincando, eu sou ruim demais nisso. Se fosse pastor Alcimar, dava, né? Pastor Alcimar dava. Já viu aquela, vem com Josué lutar em Jericó? Já viu? Tá vendo, sou ruim de verdade nisso. Eles chegaram em Jericó, e é interessante porque Jericó era uma cidade fortificada, era uma cidade geograficamente, logisticamente, financeiramente, comercialmente importante para o Vale do Jordão. E é interessante você perceber que Jericó era a porta de entrada, ou seja, não teria como eles acessarem toda a terra prometida se eles não conquistassem Jericó. E acontece algo, eles estão diante da situação, diante daquele ambiente ali. O Vale do Jordão estava ali pronto para ser conquistado, mas tinha uma muralha. Estudiosos falam que aquela muralha, elas tinham 2 tons de muralhas, e literalmente era como se fosse uma muralha primeira de 6 metros, e uma muralha secundária logo próximo da primeira muralha de 9 metros, e eles falam que existia uma muralha que era muito fortificada, porque ela fazia toda a redondeza, a quilometragem era praticamente a quilometragem da cidade, ou seja, para você entrar, teria que passar pela muralha. E aí a gente vai ler Josué 6, você vai tentar entender tudo aquilo que o Senhor está falando. Se você puder, abra sua Bíblia aí em Josué capítulo 6, verso 1, ou então, acompanhe aqui com a gente. Vamos à palavra de Deus. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita,
e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as 7 trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam diante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da sua boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor, verso 11, rodeou a cidade, contornando uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levantaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Verso 14, no segundo dia rodearam outra vez a cidade, tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, no 7º dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Irmãos, eu queria começar falando um princípio bem básico, mas que muda muito a vida de gente. Geralmente, olha aqui para os meus olhos azuis, geralmente, que incomoda a risada, geralmente você já tem o que você quer ter. Eu vou te provar biblicamente. O verso 2 de Josué 6 nos fala: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Irmãos, eu não sei você, mas eu sendo Josué nessa palavra, eu ficaria em crise, porque, veja bem, como assim entregou na minha mão Jericó, se Jericó está cheio de muralha ao redor? Imagina Deus chegando para você e falando assim: olha, eu entreguei na tua mão a tua família, a bênção da tua empresa, e você falando: mas não tem nada, tem nem família, nem empresa, não tem nada, está nada acontecendo. A Bíblia fala que o Senhor disse a Josué: eu entreguei na tua mão Jericó. Deixa eu te falar, o maior desejo de Deus é te dar por fé aquilo que vai te fazer aproximar dele na jornada. Eu preciso que você entenda e pegue isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele deu Jericó para Josué, sem mesmo Josué ter pisado em Jericó, sem mesmo ele ter entrado naquela cidade. A Bíblia fala que ele deu, o Senhor deu. Olha aqui para mim, uma palavra liberada é tudo que você precisa, meu irmão. Muita gente precisa de muita habilidade, muita coisa, mas deixa eu te falar, eu e você, nós precisamos de uma palavra, porque se temos a palavra, temos tudo. Se temos a palavra, temos tudo o que precisamos. E eu e você precisamos construir essa realidade. Irmãos, a palavra liberada é tudo o que precisamos, mas nem sempre a palavra liberada que Deus dá é a palavra liberada que vai acontecer no outro dia, porque o Deus que libera a palavra te coloca no processo. Porque se você receber a palavra sem o processo, tem uma grande tendência de você achar que você tem capacidade de fazer o que só Deus pode fazer. Eu hoje posso te falar, há 7 anos, se Deus estivesse fazendo o que Ele está fazendo na minha vida hoje, eu não estaria aqui pregando, eu te falo com certeza. Sabe por quê? Porque as palavras que Deus libera são palavras para nos chamar para uma jornada de cada vez mais que andamos em direção a ela, nos parecemos com Ele. O problema da nossa geração, o problema da nossa vida, por muitas vezes é que nós ficamos de bico, mimado, emburrado com Deus, porque Ele não está fazendo do jeito que queremos. Olha aqui para mim, Deus não tem responsabilidade em fazer o que você quer, Deus tem responsabilidade com a sua palavra. Alô, tem alguém comigo aqui? A palavra de Deus é: te dei Jericó.
Jericó, e tem um monte de gente falando, cadê, Senhor? Jericó não chegou aí, cala a boca, irmão. A sua Jericó é um chamado para te aproximar daquilo que Deus está fazendo. O problema é esse, a gente recebe uma palavra e fica no lugar. A gente precisa aprender a andar em direção à palavra que Deus deu. Querido, deixa eu te falar com muito amor, com muito carinho, com muita palavra. Qual graça teria Josué conquistar Jericó sem dar voltas e sem ver o testemunho da palavra se cumprindo? Qual graça teria a Family tá aqui em Rio Verde 2 anos, já vivendo tudo que está vivendo, se não fosse pelos processos que Deus liberou a palavra, mas começou a fazer desde sempre, desde a ajoelhada, desde antes da ajoelhada, desde o processo da pandemia, desde tudo. Qual graça teria se o processo não fosse formando em nós a graça que Deus tem para liberar sobre nós e através de nós nessa cidade? O grande problema é quando, através da nossa imaturidade, não alinhamos a nossa expectativa com a de Deus e achamos que Deus está tardando ou falhando, mas na verdade Ele está nos chamando para sermos transformados no meio do caminho da palavra. Irmãos, quantas palavras eu já recebi. Eu me lembro, o pastor Simão estava lembrando, né? Eu vim aqui, né, quando eu vim a Creúna, eu preguei sobre uma palavra de um livro que eu escrevi chamado A Mesa com Jesus. Não sei se você tem, será que tem esse livro ainda? Acho que eu falei para os irmãos, esse tempo atrás eu estava numa conversa de pastores, e era só pastor grandão, assim, pastor que estava estourado, e estava eu, sei lá por quê, né? Pastor mundialmente desconhecido, estava ali. Aí ele pegou e falou assim, rapaz, acabei de fazer uma tiragem de muitos livros e tal, já vendeu tudo? Não, ainda tem um monte de livro e tal. Falei, é. Aí perguntaram na mesa, e você já fez algum livro? Eu falei, já fiz 2. E tem quantos para vender? Eu falei, vendi tudo. Falou, foi mesmo, fez tiragem de quanto? Eu 100. Vendi tudo, não importa. Não importa, vendi tudo que tinha. Você ainda está aí, estou aí. Estou errado, estou certo, pelo amor de Deus. Mas eu me lembro que quando eu produzi aquele livro, o Senhor me deu a graça para escrever esse livro sobre a mesa, e foi um tempo muito precioso. E eu me lembro que eu morei na África do Sul por um tempo, e a gente estava pré-ir para a África, e o pastor Zemar, um grande amigo nosso, ele fez uma turnê dentro do estado de Minas Gerais. E eu fui pregando em vários lugares, e chegou um momento que eu estava pregando na igreja de Sete Lagoas. Irmãos, eu fiquei constrangido, acabou o culto, os irmãos vieram me abraçar, eu sou expansivo para algumas coisas, mas outras coisas sou meio tímido, e eu fiquei meio assim, sem saber o que fazer, e eu abracei um cidadão. Quando eu abracei aquele cidadão, quando eu olhei, sabe quando você abraça alguém mais baixinho que você abraça assim, você vê quem está do outro lado? Eu abracei ele, quando eu olhei tinha uma senhorinha do coque. Você sabe aquela senhorinha do coque, não? Eu olhei para o olho dela, ela olhou para o meu olho, era como se o olho dela estivesse pegando fogo, eu nunca tinha vivido aquela experiência. Aí ela olhou para mim, eu falei, meu Deus. Quando o cara me liberou assim do abraço, ela olhou para mim, deu 3 tapas no meu peito. Falou assim, pode continuar pisando, que eu vou continuar colocando o chão. Um dia antes, eu estava em Ipatinga, na igreja do pastor Adriano, e a gente estava lá, um calor arretado na igreja, eu estava lá, e o Espírito Santo falou, eu estava 12 dias já fora de casa, na verdade era o 8º dia, eram 12 dias que eu ia ficar longe da minha esposa, e aí no meio, para levantar recursos para ir para a África, no meio daquele processo todo, no 7º dia, aí eu estou subindo para pregar na igreja lá em Ipatinga, o Senhor fala, tudo que você levantou, você oferta para o primeiro ar-condicionado dessa igreja. Eu falei, aparta-te de mim, Satanás, isso aqui é o diabo querendo falar coisa no meu ouvido. E eu me lembro que quando ele falou, irmão, você sabe o que eu fiz? Não ofertei, subi, não falei nada. Foi os piores 10 minutos de pregação da minha vida, eu falava nada com nada. No meio da pregação eu falei, tá ruim, né, pessoal? Tá entendendo nada, né? Falei, nem eu. Falei, é porque Deus me mandou ofertar aqui, eu estou negando isso aqui, mas eu vou, primeiro ar-condicionado dessa igreja, o Senhor vai dar a graça a Deus, o pastor Adriano já deu um glória a Deus, já pegou logo. Eu falei, podia falar, missionário vai para a África, não precisa disso. E aí no outro dia eu fui para Sete Lagoas, quando eu cheguei lá, essa senhorinha bateu no meu peito. Eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu liguei para a Rai e falou assim, minha esposa, e aí amor, como é que tá? Eu falei, amor, tem um negócio para te contar. Ela falou, diz como é que tá? Eu falei, então, está sendo uma bênção, só tem um detalhe, Deus mandou ofertar tudo. Ela falou, tudo? Foi tudo. Ela falou, foi quem que mandou? Eu falei, Deus. Eu ia dizer que era eu, estou doida.
Foi Deus. Se foi Deus, então está tudo resolvido. E eu me lembro que no outro dia eu estava lá e aquela senhorinha deu 3 tapas no meu peito e disse assim, ó, pode continuar pisando que eu vou continuar colocando o chão. Ela liberou uma palavra. Naquele momento eu tive uma visão, eu estava dentro de um quarto que tinha 1 por 1 de cerâmica, tinha um monte de palavra na parede. Eu olhava para aquelas palavras e falava, Deus, eu quero aquilo ali. Quando eu olhava tinha um abismo muito grande. E a voz daquela senhorinha vinha no meu ouvido, em fração de segundos. Pode continuar pisando, que eu vou continuar colocando o chão. E na visão eu pisava, e quando eu levantava o pé e pisava, o chão se formava. E Deus falava, vai ser assim na sua história. Se você andar sob a palavra, você vai ver chão se formando onde não existe. Irmãos, eu chorava tanto, e aquela senhora dava cada tapa no meu peito, e eu, glória a Deus. E chorava, e ela pegou, tirou um bolo de dinheiro, com a liga, para você ter noção, quem é da época da nota de R$1? Tinha nota de R$1. Ela tirou, falou assim, Deus me disse que vinha um profeta de terra distante, que ia para a terra ainda mais distante, e eu precisava guardar para entregar na mão dele. Irmãos, ela tirou o dinheiro, colocou na minha mão, eu guardei o dinheiro, chorava, quando eu cheguei em casa, creia ou não creia? Quem crê diz amém. Isso, muito bem, creia antes de saber o que é mesmo. Essa é a fé. Quando eu cheguei em casa, irmão, o valor exato que eu tinha ofertado um dia antes. Na hora eu pensei, se eu não tivesse ofertado, eu tinha o dobro, miserável homem que sou. Eu pensei, não vou mentir para vocês, né? Mas na mesma hora que eu pensei, o Espírito Santo, você tem muito mais que o dobro. Porque semente no solo é melhor do que semente na mão. Irmãos, a palavra te leva para viver coisas que você nunca viveu no modo natural. Quando o Senhor falou para Josué, presta bem atenção no que eu vou te falar, Josué, você já tem Jericó nas suas mãos. Ele está falando, existe um caminho de uma palavra liberada. Talvez não seja uma realidade agora aos seus olhos naturais, mas já é uma palavra. Quando eu estou aqui no aniversário da Family, 2 anos, e eu libero uma palavra, que vocês serão uma igreja que trarão famílias e mais famílias para serem curadas, restauradas. O poder de Deus operará nas casas como nunca antes nessa cidade. Isso é uma palavra. Mas tem um detalhe, a palavra precisa de uma ação para acontecer. E nós precisamos entender, toda palavra liberada é uma oportunidade de transformação dada. Quem chega na palavra por atalho, quem chega na palavra por alguma possibilidade humana e pula processo, chega incompleto no testemunho. Irmãos, Deus não chamou você, Deus não me chamou para pularmos o processo. Se Deus te deu uma palavra que Jericó é sua, e ao mesmo tempo que a palavra é liberada, Ele te dá o caminho de dar 7 voltas, não dê 3, dê 7. Se a palavra é liberada e junto com a palavra tem um caminho para acontecer, é porque o próprio Deus, na sua responsabilidade divina, entende que nesse processo de caminhar, você precisa ser transformado, o seu coração moldado, para que você possa chegar completo na palavra. Me lembro que eu jogava Mario quando era mais novo. Alguém aqui já jogou Mario, Super Mario? Quem já zerou Super Mario? Zerou. Não, mentira. Na igreja do Senhor. Quem já zerou Super Mario? Levanta a mão, quem já zerou? Irmãos, eu zerei Super Mario. Alguém pode dizer glória a Deus? Você não tem noção da dificuldade disso, irmão. Eu me lembro que eu peguei catapora. Alguém aqui já pegou catapora? Eu não sei aqui em Rio Verde, mas lá no Goiás, eu não sei aqui em Rio Verde, mas lá em Recife, na minha terra, como a gente diz, tem um balde que a pessoa coloca, quem está com catapora, dentro de um balde roxo, água roxa, tem aqui também? Isso é uma praga no mundo inteiro, irmão. Eu me lembro que eu passei 7 dias dentro do balde, com catapora, com o controle na mão, jogando Mario. Ninguém da minha sala tinha zerado o Mario ainda. E eu falei, é a oportunidade. Esse vai ser o meu Jericó.
Eu me lembro que eu zerei Mário no 7º dia, aleluia. Biblicamente falando, glória a Deus. E não descansei, porque eu fui logo para a escola. Cheguei na escola e cheguei o pessoal, bom dia nada, zerei Mário. Me respeita. Respeita a minha história. E a gente na hora de conversa, o pessoal, meu Deus, como é que foi e tal. E de repente chegou um endemoniado de Gadareno. Crente não xinga, amém ou não? Amém. Mas filisteu, endemoniado pode, amém? Eu me lembro que eu cheguei, tinha um endemoniado de Gadareno ali do lado, falando, eu também zerei. Falei, ih, a glória era só minha aqui nessas escolas. Eu falei, sendo que eu zerei em 2 horas. Eu falei, impossível. Impossível. Ele não, zerei em 2 horas, falou o primeiro estágio, falou o último, a galera acreditou. Quando acabou aquele papo na conversa, eu chamei ele de lado e falei, como é que você zerou em 2 horas? Um jogo que eu zerei em 7 dias. Ele falou, cara, descobri um atalho. Eu passei do 2º estágio para o último. E eu fiquei muito indignado. Eu me lembro, tinha 13 anos de idade. Fiquei indignado. Alguns dias atrás eu estava no meu devocional. Alguns meses atrás. E geralmente no meu devocional eu coloco alguns pontos específicos. Eu estava falando sobre alguns processos. E o Senhor me lembrou dessa conversa. O Senhor me lembrou da minha história com 13 anos jogando Mário. E depois de um dia falando com aquele rapaz. E Deus começou a me fazer pergunta que eu deveria ter feito para ele, não fiz. E Deus começou a perguntar assim, ó. Chama ele e pergunta, o que aconteceu no 3º estágio, quando o foguetinho desce e sobe, e ele tem que passar pulando. Pergunta a ele o que foi que ele fez. E o Senhor começou a me fazer várias perguntas, eu falei, não estou entendendo nada que está acontecendo aqui, meu Deus. E o Senhor começou a falar, olha, antes do mestre, no último estágio, que ele não foi para o penúltimo estágio, pergunta a ele como foi passar daquele castelo, como que foi que ele fez. E automaticamente me envia uma resposta a essas perguntas, que ele não tem resposta, porque ele não passou pelos processos. Quem pula processos chega incompleto no grande mestre. Deus não te chamou para receber uma palavra e pular os processos. Deus te chamou para receber uma palavra e desfrutar da jornada do processo. Para que a cada volta dada, a cada lugar frequentado, a cada toque vivido, a cada experiência, a cada pessoa convertida, a cada oportunidade de dar volta na muralha, você possa ver a mão de Deus te levando para mais perto dele. Não desvalorize as voltas que o Senhor mandou te dar. Não desvalorize aquilo que o Senhor fez. De te chamar, liberando uma palavra, mas te chamar para uma caminhada. Eu tenho aprendido, irmãos, a encontrar prazer em caminhar, dando volta, mesmo sem ver o que a palavra me confiou. Naturalmente, eu não estou vendo tudo que eu recebi, mas eu continuo dando volta. Eu queria te ensinar 3 P's que vão te ajudar a construir aquilo que o Senhor tem sobre a sua história, para você ver as muralhas caindo. Fala comigo, palavra, presença e poder. Fala comigo, palavra, presença e poder. Irmãos, a palavra foi liberada no verso 2. A palavra foi outorgada, chancelada no verso 2. Eu já te dei, Jericó, já é sua. Palavra liberada, glória a Deus por isso. Mas no verso 3, Deus fala, a palavra foi liberada, mas sem a presença nem vale a pena ir. Porque o que abre o caminho para a palavra se cumprir não é a sua capacidade, é a presença. E ele fala no verso 3, presta bem atenção no que ele fala no verso 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. Rapidão, segura aí, olha que coisa linda. Ele está falando assim, ó, vai ter que demandar perseverança. Você vai ter que fazer a mesma coisa por muito tempo. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu sinto no meu espírito que tem gente que está fazendo a mesma coisa por muito tempo e tem fracassado e falhado por muito tempo. Eu quero te falar debaixo da palavra de Deus agora, a partir de hoje. Você vai continuar fazendo o que você sempre fez. Diante da palavra de Deus, algo vai girar. Porque a palavra foi liberada. Aí ele fala, tá bom, continua perseverando, cerca uma vez, faz por 6 dias a mesma coisa. Verso 4.
7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Meu Jesus, que forte. Vou te explicar. Olha aqui para mim. A arca simboliza a presença. Eu não sei se você sabe, mas eu pesquisei no National Geographic que carneiro é um cordeiro maduro. E eu, através da palavra de Deus, aprendi que existe um cordeiro maduro de Deus que tira o pecado do mundo, a saber, Cristo Jesus. E olha que coisa maravilhosa. Eu não sei se vocês já viram alguém tocando chofar, mas com certeza nessa área você já viu alguém tocando berrante. Para alguém tocar o chofar ou o berrante, algum animal tem que ser morto. Vocês estão comigo aqui? O que ele está falando é, olha, vocês têm que levar 7 trombetas que simbolizam a perfeição. Só existe um cordeiro perfeito. Só existe um cordeiro maduro. Só existe um cordeiro pronto para estar morto diante dos pecados. Preste atenção no que eu vou te falar. 7 chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. O que ele está falando é: vocês levarão diante da arca a presença de Jesus. O chofar aqui de um carneiro, ou seja, de um cordeiro maduro, representa um cordeiro que foi morto para que um som saia. Porque existe um som da presença, irmão. Posso te falar? Sem Jesus nem vá. Você já fez muito barulho na sua vida. Mas você pode perceber e concordar comigo que inúmeros barulhos que você fez não fizeram muitas muralhas cair, não. Porque quando a gente faz barulho com o chofar da nossa fabricação sem o cordeiro maduro, irmãos, posso te falar uma verdade? A presença de Jesus é tudo que precisamos para ver muralhas caindo. Não há outro igual a Ele. Não há nenhum outro como Ele. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o começo, meio e fim de todas as coisas. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Cordeiro Imaculado. Ele é o grande eu sou. Ele é a ressurreição, a vida. Irmãos, Ele é. Sem a presença nem vale a pena ir, porque não tem como. Mas tem uma coisa. Ele fala, olha, a palavra foi liberada, a presença vai te acompanhar, mas tem um porquê. A palavra com a presença é igual a poder de Deus. Posso passar a noite toda aqui, te falando que 2 mais 2 é 4. Mas se a demonstração de poder não tocar o seu coração, como está tocando através da palavra exposta, de nada adianta. Tem muita gente que recebe uma palavra, entende da presença, mas não desfruta do poder. E o que Deus está falando para mim e para você é: nós não somos só o povo da palavra, nós somos o povo do poder também. Ninguém em sã consciência entra numa aeronave que só está funcionando uma asa. Ninguém em sã consciência fala, quero voar nessa aeronave, só funciona a asa da palavra. Não. A mesma asa que traz o equilíbrio da palavra, a mesma asa que traz o equilíbrio do poder, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos ser o povo que vê a manifestação do poder, do sobrenatural de Deus. E se eu e você não entendermos isso, nós vamos parar de viver o evangelho na prática. O evangelho atingindo a sua área social, o evangelho atingindo o seu trabalho, o seu negócio, a sua família. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Irmãos, deixa eu te falar uma verdade, o poder de Deus é mais real do que esse chão que a gente está pisando. Mas vamos ser sinceros, se a gente cresce de fato nesse poder, a nossa atitude seria diferente.
Ele fala no verso 5, faz o seguinte, você já recebeu a palavra, você já tem a presença do Cordeiro maduro com você, agora vai e declara o poder. Olha o verso 5, será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará. Para e pensa comigo, o povo é um povo de uma nação abençoado, preste atenção, dando volta no muro, e todo mundo, ei, ah! Vê se não parece um bando de doido. Quando foi a última vez que tu pareceu um pouquinho doidinho? Por Jesus, fala a verdade. Para tu dar um aleluia alto, tu tem vergonha? Eu não, mas tu não sabe de onde eu vim, nem quero saber não, também não. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, o povo ficou diante da muralha, gritando. Eu não sei tu, mas se eu estivesse lá, olhando de fora, porque assim, pensa comigo, tinha um monte de gente de todo que é tipo, um já botou logo a voz, "Ei!" O outro chegou do lado da muralha, eu fico imaginando, irmão, que nível de loucura é Deus mandar um povo gritar dentro de uma parede, para que essa parede caia, mesmo assim Deus podendo com um peteleco derrubar tudo. Eu fico imaginando, para quê, Senhor? Irmãos, quando foi a última vez que você levantou a voz para gritar? Quando foi a última vez que você viu algo sobrenatural acontecendo? Quando foi a última vez que você se deixou ser usado por aquilo que Deus está falando sobre o seu coração? Nessa mesma viagem, eu estava saindo de Sete Lagoas, indo para Alfenas. Estava eu e Mateus, você lembra Mateus Rocha, que estava dirigindo para mim, a gente dirigindo, no meio da BR, ele pega e fala assim para mim, pastor, Deus falou alguma coisa contigo? Eu falei, acabou de falar, cara, no meu coração aqui. Aí eu falei, meu irmão, veio na minha cabeça aqui para entrar no próximo posto de combustível que vai ter salvação. Aí eu falei, mas eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Quem já pensou isso? Acho que isso é coisa da minha cabeça. Quem já pensou assim? E vai ser de onde? Do teu pé. Deus tem que usar a tua cabeça mesmo. Aí eu falei, Mateus, isso é coisa da minha cabeça. Ele falou, mas vamos. Aí eu falei, acabamos de abastecer, cara. Irmãos, a gente começou a andar, quando de repente um próximo posto de combustível. A gente entrou, o posto de combustível só tinha uma bomba de combustível. A gente entrou, aí eu ia botar R$20, só para, tipo assim, entrar no assunto, né, para não chegar, Jesus te ama, calma, entra no assunto, pede 20 conto de gasolina e tal. Aí eu baixei o vidro, o cara me atendeu falando, paz do Senhor, irmão. Eu falei, oxe. Eu falei, uai, esse cara aqui, se brincar, ele que vai me evangelizar. Aí botei R$20, falei, Mateus, esse cara é crente, pô. Aí Mateus falou, e aí agora? Aí eu olhei de longe, tinha uma loja de conveniência. Eu falei, vamos lá naquela loja, Mateus. Bem pequenininha. A gente entrou na loja, irmão. Quando a gente entrou na loja, tinha uma senhorinha daquela do coque também, sabe? Eu olhei para Mateus e falei, Mateus, não abre a boca, que essa daí é que ela revela CPF. Irmão, o vestido dela estava no tornozelo. Mateus, me dá uma coxinha, uma coxinha de feito, da Assembleia, daquelas, liberou uma palavra na minha vida, na vida do Mateus. Eu falei, será que a gente não é salvo, Mateus? A gente começou a comer a coxinha, conversando, de repente, quando a gente vê, eu estou indo pagar no caixa, ela falou, nossa, a menina do caixa faltou de novo. Eu vou aí, quando ela estava indo, a menina do caixa chegou e jogou a bolsa no caixa. Quando a menina jogou a bolsa no caixa, eu olhei no olho dela, veio uma frase no meu coração, saiu de dentro de mim. Eu sou a luz no meio da sua escuridão, o Senhor que está te falando. Irmão, eu falei isso, a menina fez, começou a se bater, eu falei, meu Jesus, a tia da Assembleia já veio achando que ela estava endemoniada, já veio, agora vai, aquele negócio no meio do caixa, trouxe uma água com açúcar, ela chorava de urrar, ela foi se acalmando, eu falei, o que é que está acontecendo? Ela falou, eu estava em casa, cheguei atrasado, porque eu estava em casa escrevendo a minha carta de suicídio, e no final da carta eu falei, Deus, se o Senhor existe,
Manda alguém enviar uma luz no meio da minha escuridão. Quando foi a última vez que você gritou para alguém ouvir, filho? No meio de uma BR, num lugar que nunca mais possivelmente eu vou. Num posto de combustível que nunca mais eu vou pisar. Mas naquele dia, aquela moça se ajoelhou dentro de uma loja de conveniência e falou: eu quero esse Deus. Eu quero esse Jesus. Eu não estou falando de mim, irmão. Eu estou falando do que Deus pode fazer através do grito que Ele te deu. O poder de Deus precisa te respaldar naquilo que Ele te chamou. A palavra, a presença e o poder. A hora em Rio Verde passa mais rápido. Eu estou perto de começar o segundo tópico. Alguém aqui me dá pelo menos 10 minutos, mais 10 minutos, rapidão. Quem me dá 10 minutos? 10, já. 10, 20, 30, 40. Vou ficar só com 10 aqui na frente. Amanhã de manhã eu vou estar aqui, irmãos. Eu quero te falar, quero te fazer um convite. Chama alguém para a gente gritar para ele amanhã. Chama alguém que não é crente. Fala assim: vou pagar o teu café da manhã e depois a gente vai lá na igreja. Às vezes a gente limita a fé que Deus nos deu pela visão deturpada que às vezes a gente tem. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas vezes Deus liberou a palavra e diante da palavra você encontrou uma muralha com a placa não entre e você parou? Quantas muralhas tem te feito parar? Quantas muralhas têm impedido você de viver o que Deus tem para a sua história? Porque você não conseguiu transpor ela para chegar do outro lado, para ver o que Deus tem. E essa insatisfação de não ver o que Deus tem do outro lado, e você ficar insatisfeito desse lado, tem te consumido. Mas eu quero te falar hoje, não importa qual seja a muralha, ela vai cair. Porque não há espaço. Quero liberar uma palavra sobre vocês. Descansa o coração. Eu vejo como uma flecha saindo da sua barriga. E eu vejo como o Senhor falando: tudo que eu vou te dar não é para o agora, é para o futuro. Eu vejo Deus dando graça para você pavimentar caminhos, preparar lugares e enviar. É como se eu percebesse Deus falando: eu estou levantando vocês para que a próxima descendência seja uma descendência que será enviada para tocar nações. Eu vejo como uma flecha saindo do seu ventre. E eu vejo o Senhor falando: eu estou cumprindo promessas. E te mostrando que eu faço infinitamente mais. Eu sinto muito claro no meu coração, irmãos, as muralhas não vão mais paralisar aquilo que Deus tem para a sua vida. Os não entres, inclusive, serão as melhores oportunidades de você ver a sua fé em ação. As muralhas que antes te paravam, elas vão ser como um combustível para te falar: uau, se tem muralha, é isso. Se tem muralha, é uma oportunidade que Deus está me dando para ver o sobrenatural. Eu poderia gastar horas e mais horas te falando sobre o que o poder de Deus tem capacidade de fazer. Ah, meus irmãos, como é precioso ver muralhas caindo. Sendo que a gente precisa perseverar na palavra.
Às vezes a gente está na segunda volta e já está cansando. Às vezes tem gente que está aqui há 12, 13, 14 anos de crente, mas tu ainda está na terceira volta espiritualmente falando. Sai desse lugar, vai avançar, crescer, romper. E sabe qual que é o problema, irmãos? É que quando nós temos uma frustração no meio da primeira, segunda, terceira ou quarta volta, nós temos a mania de parar. Olha aqui para mim, para de deixar que os seus traumas definam o seu próximo passo. Você não é fruto do seu trauma. Receber a palavra e não vê-la se cumprindo na totalidade, às vezes te faz parar, mas não é isso que Deus tem, irmão. Continua dando volta, continua, pai, na segunda está difícil, vai, continua dando, na terceira está difícil, continua, meu filho, na quarta, continua, irmão. Eu tenho para mim uma coisa, irmão, tem muita gente que parou na sexta volta, bem pertinho, e não conseguiu ver, porque não teve a perseverança. E sabe qual que é o problema? No meio da nossa volta, tem momento de falar, mas também tem momento de calar. Eu falei, a primeira coisa, você geralmente já tem o que você quer ter, já tem, já está na sua mão, ele já deu Jericó. A segunda coisa que eu falei é, você não pode limitar a sua fé, pela visão que às vezes deturpada você vai ter. Às vezes a Jericó que está na sua mão, vai vir através de uma muralha que está na sua frente, você precisa avançar, continuar dando volta. Mas tem uma terceira coisa que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, olha aqui para mim, cale a boca. Tem hora que a gente precisa falar, mas tem hora que a gente precisa aprender a calar. Em Josué capítulo 6, verso 10, acontece uma coisa interessante. Ele fala, porém ao povo ordenar a Josué dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca. O que ele está falando, e na linguagem de hoje, é cala a boca. Todo mundo cala a boca agora. Você sabe por que Josué está falando isso? Porque já estavam dando voltas, irmãos. E tem hora que no meio da volta a gente começa a falar coisas que Deus não nos mandou falar. Tem coisa que no meio do processo de ver, dando volta, coisas começam a vir, a gente começa a crer. E deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que você fala porque a sua mente viu, por causa da sua mente viu, seu coração se encheu, por causa do seu coração se encheu, a sua boca fala. E esse ciclo, ele acontece tanto por bom quanto por ruim. E tem vezes na minha e na sua vida que nós estamos dando volta para ver as muralhas caindo, mas tem vozes que têm nos levado a ver as muralhas se mantendo. Ah, não vai dar certo não. Não, minha casa nunca vai servir ao Senhor. É difícil, mas pensa uma coisa, é impossível. Meu amigo, é complexo, meu esposo não responde nunca. É muito difícil esse ambiente, parece que não rompe. Cala a boca. Ei, cala a boca. Parece que não vai fluir, parece que o meu negócio... Ei, cala a boca. Josué está falando, coloca aqui de novo por favor. Josué está falando, olha, não sai palavra alguma, até o dia em que eu vos diga. Grita. E aí quando eu disser para você gritar, você vai abrir a boca, você vai dar um grito. Irmãos, eu quero que você imagine uma nação dando volta por 6 dias, sem cair um tijolinho sequer. Eu quero que você imagine o nível de incredulidade que isso iria gerando no coração. Pastor Paulo Mazzoni, um dos maiores pastores da nossa nação, era um cara bem sucedido no seu mercado financeiro. Recebeu uma palavra para pastorear a igreja de 400 pessoas. No primeiro ano da igreja, a igreja saiu de 400 para 50 pessoas. E ele passou 11 anos com a igreja com 50 pessoas. Pastor Simar, ele falava que as pessoas faziam reunião para dizer a ele que estava saindo da igreja. Imagina, tu junta 10 famílias e fala assim, a gente vai ter um jantar aqui em casa. Ele chega no jantar e fala, esse jantar é para avisar que a gente vai se embora. Eu nem imagino, nem quero, pelo amor de Deus, está repreendido em nome de Jesus. Ele disse que no 11º ano, ele estava pronto a desistir. Deus falou para ele, está na última volta. Eu fui ano passado.
A Igreja Batista Central em BH tem 30 mil membros. Não é sobre a quantidade, é sobre o que Deus faz quando a gente persevera. É sobre o que Deus está fazendo. O muro não cai de imediato, é assim mesmo, irmão, tem que dar volta. Tem hora que vai calar. E outra coisa, tem hora que tu tem que calar a tua voz, mas tem hora que tu tem que calar a voz de quem está perto. Cala as vozes de quem te faz parar. O irmão que estava compartilhando a generosidade aqui, cara, eu ficaria aqui, a sua voz eu daria pelo menos uns 50 minutos para ficar ouvindo aqui. Sabe por quê? Tem algo que Deus concede a algumas pessoas que falam do coração. E eu vejo uma coisa sobre a sua história. Você não tem palavras que são palavras que saem da sua boca. Você tem palavras que saem do seu coração. E eu vejo Deus alimentando o seu coração para que do seu coração saiam palavras. É como se eu enxergasse Deus falando assim, ó, existem promessas e sonhos que estão na gaveta. Eu estou tirando promessas e sonhos que estão na gaveta. E eu estou te falando nessa noite. Eu vou te levantar para um microfone, mas não é para que você fale com a sua boca, é para que você fale com o seu coração. Existe algo que Deus está dando. E eu vejo um verso da palavra de Deus em Provérbios capítulo 4, verso 23. A Bíblia fala sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Eu vejo você como uma fonte, as pessoas vão chegar e vão acessar o seu coração para receber água limpa. Tem uma chave que Deus está dando nessa noite: guarde o coração, o resto é consequência. Eu quero terminar essa mensagem te falando isso. Se eu estivesse na minha igreja, todo mundo falaria: ah, não valeu, foi falso isso aí. Mas sério, eu já passei 4 minutos do meu tempo aqui. Mas se a gente aprender a calar as vozes que nos fazem parar, as vozes que nos fazem retroceder, desacreditar, a gente vai ter um pouco mais de gasolina para continuar dando volta. O que às vezes nos para é que a gente acredita demais no que a gente não deve acreditar. E a gente acredita de menos no que a gente deveria acreditar. Irmão, se a palavra foi liberada, se a presença te respalda e o poder é realidade na sua vida, aprenda uma coisa: só continue dando volta. Porque vai chegar uma hora que você vai ver Deus falando: está na hora de gritar. E como eu falei, eu quero terminar falando isso para você. Você verá cada muralha caindo. Você verá cada muralha caindo. Eles deram 7 voltas no 7º dia. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, irmão. Eu comecei a correr um tempo atrás. Primeiro dia que eu fui correr, eu estava correndo com um irmão da igreja que corre bastante. No primeiro quilômetro ele rindo o tempo inteiro. Eu falei: está rindo de quê, irmão? Ele falou: você está achando que você é Usain Bolt, você está correndo aí rápido? Calma, regula o seu pace. Porque vai chegar uma hora que você vai cansar. Dito e feito, no 2º quilômetro eu já estava com a língua para fora. Ele falou: a corrida da vida cristã não é uma corrida rápida, é uma maratona. Porque quando a gente chega na 7ª volta, Deus vem com algumas surpresas. Deu 6 voltas, na 7ª ele falou: agora eu cheguei, agora vai dar certo. Aí Deus fala: dá mais 7 voltas no 7º dia. E se Deus te mandar dar um pouquinho mais de volta, até tu ver Jericó na tua mão? Tu tem disposição de desfrutar da jornada da mesma medida que tu desfruta da palavra cumprida? Tu tem disposição de ver o Senhor te levando para esse lugar de prazer, privilégio, satisfação?
Verso 20. Verso 16, por favor. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, a presença nunca deixou, né? Disse Josué ao povo: gritai. 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 O Senhor vos entregou a cidade. Se você puder, coloca no verso 2. Verso 2 de Josué 6. Eu entreguei na tua mão Jericó. Coloca no verso 16. Porque o Senhor vos entregou a cidade. A mesma palavra que Ele cumpre aqui, a palavra que Ele fala ali, Ele cumpre aqui. Sem tirar nem pôr. Irmão, a palavra de Deus não faz curva. Se Deus falou, vai acontecer. Pastor, não está acontecendo. Lógico, está na volta. Calma, dá a volta. Desfruta. Desfruta do processo, da jornada. No verso 20. Gritou, pois, o povo. E os sacerdotes tocaram as trombetas, a presença lá. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado o grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade. Cada qual em frente de si a tomaram. Esses dias eu estava no Instagram e eu vi um vídeo de um coach. Nada contra coach, se você é coach, glória a Deus pela sua vida. Só que lugar de coach é sendo coach, lugar de pastor é sendo pastor. Púlpito é lugar de pregação do evangelho, não é lugar de coach. Mas é só um detalhe, fecha parênteses. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas... sei porque eu estou falando isso. Eu estava vendo um coach e ele estava falando assim: ei, agora é a hora do grito! Eu vou contar até 3, vocês vão gritar! E aí filmaram bem um cara que estava meio tímido, e o cara deu um grito que parecia um gatinho, irmão. Ele falava, grite como um leão, e o cara... E ficou horrível o vídeo. Eu falei para o Senhor, Senhor, nunca que eu vou fazer um negócio desse. Falei, Senhor, me coloca que eu vou fazer qualquer coisa. Mas esse negócio de ficar, vamos gritar. Pelo amor de Jesus, Senhor. 2 semanas depois, Deus me deu essa palavra. Eu estava terminando a palavra, aí veio, na conclusão, ato profético. Bota o povo para gritar. Aí eu falei, peraí, Senhor, peraí. Não, deve estar de brincadeira comigo. Que eu não vou gritar. Ele falou, você vai ser o primeiro. Irmãos, se tem uma coisa que eu creio é que Deus responde respostas. Deus responde mais respostas do que perguntas. Impressionante. E hoje, eu creio muito que tem pessoas aqui que vão ver muralhas caindo espiritualmente através do seu posicionamento, através da sua postura de alguém que creu na palavra liberada. A pergunta que eu te faço é: o que você vai fazer com tudo que o Senhor está te dando nessa noite? Seja sincero, seja sincera. Quantas palavras de Deus você já recebeu?
Tem hora que a gente precisa aprender a responder. E tem resposta que precisa ferir o nosso orgulho, a nossa vaidade. E precisa nos levar para um lugar de vulnerabilidade diante do Senhor, falando: Senhor, o que o Senhor mandar eu fazer, eu estou disposto. Uma coisa eu te falo: Jericó já está nas suas mãos. A palavra já foi liberada. A presença já está nesse lugar. E o poder de Deus está sendo manifesto. Nós não pararemos nas muralhas, nós prevaleceremos contra ela. E os nossos olhos contemplarão muralhas sendo derrubadas. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero fazer algo com você. Se você pode, feche os seus olhos no seu lugar. Existe uma graça de Deus liberada sobre nós nessa noite. Deus está te chamando para ver muralhas caindo. Mas Deus está te chamando para que através do passo de fé você responda. Eu não sei qual que é a sua muralha. Eu não sei se é a muralha da incredulidade, da comparação, da inveja, da angústia, da perseguição. Eu não sei qual que é a muralha que precisa cair. Da insegurança, eu não sei. Mas eu sei que existem muralhas que precisam cair. E eu tenho convicção que elas cairão através da nossa resposta. Nós vamos cantar essa canção. Você vai fazer isso de olhos fechados. Você vai esquecer a pessoa que está do seu lado. E eu vou contar até 3. No meio da canção nós vamos parar um pouco. Vai ser só os instrumentos. Eu vou contar até 3. E quando eu falar 3, você vai dar o grito mais alto. O grito mais alto que você já deu na sua história. Esse grito não vai representar um grito somente. Esse grito é uma resposta profética. Uma resposta profética para o que Deus está te chamando. Enquanto isso, feche os seus olhos. Quando eu falar 3, você vai gritar. E quantas vezes eu contar e falar, você vai gritar de novo. Mas não fique apático. Responda ao chamado de Deus. Feche os seus olhos, vamos lá.